Hoje, caríssimos alunos, vamos falar da geração indianista, primeira geração romântica no Brasil. Essa geração também pode ser chamada de nacionalista, que, aliás, é movido pelo nacionalismo fano, exagerado, que esses poetas, esses intelectuais da época vão criar o indianismo. O indianismo é fruto, é produto do nacionalismo, né? E para a gente entender, eu quero sempre chamar a atenção que a gente não precisa decorar conceitos, a gente precisa compreendê-los. Porque se você decorar, você esquece uma palavra, esquece o texto todo, não lembra mais do resto das ideias. Mas se você compreender, aí não tem como esquecer. Você vai sempre saber explicar com suas palavras, e explicar bem, não é? E, na verdade, gente, o indianismo é o seguinte: o Brasil estava recém-independente, mais ou menos uma década e meia, passava um pouco de uma década e meia que o Brasil estava independente. Quando um país fica independente, fica o ressentimento, uma aversão ao país metrópole. Havia no Brasil uma lusofobia, uma xenofobia, uma aversão aos estrangeiros, uma aversão a tudo que viesse de Portugal. Queria se esquecer tudo. Ora, houve até quem quisesse que a língua nacional não fosse o português, fosse o tupi-guarani, porque essa era a língua legítima. Mas seria muito difícil. Como fazer todo o povo brasileiro falar em tupi-guarani se essa língua era falada por tão pouca gente, Mas aí nós vamos perceber que havia esse desejo para se criar uma identidade cultural brasileira. Os poetas que estavam lá fora se sentiam exilados, sentiam o desejo de voltar e começaram a criar o indianismo dentro da necessidade de que tínhamos que criar uma identidade intelectual, cultural brasileira. Vamos falar de quê? Nossa literatura tem que falar da nossa gente, da nossa terra, da nossa história. Que gente seria essa? O branco não podia ser porque era europeu, era o elemento invasor, era o elemento colonizador. O negro era uma coisa ruim para a época, nem era nosso, não era nativo. Só restava o índio. Então, elegeram o índio, o grande herói deste momento, o símbolo dessa nacionalidade. Apesar de eleger o índio, não eram os índios que iam falar de si mesmo e da sua cultura. Era o branco, europeizado. Um branco que foi educado como europeu, que trazia a religião do europeu, que tinha tudo de europeu. Daí porque esse índio aqui não está parecendo o índio brasileiro. Porque o índio que apareceu na literatura não era o índio brasileiro, era o índio eurocêntrico. Era o índio de aspectos europeus, um índio com comportamento de cavaleiro medieval, um índio que trazia características, religião, crença de branco, o desrespeito que eles tiveram com o índio. Mas mesmo assim valeu a pena, mesmo assim se criou a identidade cultural brasileira e o índio, mesmo não sendo legítimo, torna-se o grande símbolo, herói e representante deste momento. Se retorna, obviamente, ao passado, ao quinhentismo, as informações que as cartas daquela época deixaram, a carta de Pero Vaz de Caminha, as obras escritas pelos cronistas daquela época, se retorna a esse passado. Na Europa se retornava ao medievalismo, ao passado medieval. Nós não tivemos Idade Média. Retornamos ao período colonial para extrair de lá elementos para a nossa literatura. E aí, Gonçalves Dias, nosso grande poeta indianista, Gonçalves Dias, aquele da Canção do Exílio, já traz aí o seu nacionalismo fano exagerado, estava na Europa e se sentia exilado, sentia saudade do Brasil e canta
alimentava esta saudade do Brasil, elevando o Brasil ao melhor pátria do mundo. Minha terra tem primores que tais não encontram cá. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Minha terra tinha tudo que não tinha em outro lugar. Só na minha terra que tinha todos esses primores, campos e flores, palmeiras e sabiá. Só na minha terra era bonito desse jeito. Outro canto, essa beleza não há. E aí cria a poesia indianista, com destaque ali para o Juca Pirama. E ali em Juca Pirama nós vamos perceber claramente esse índio carregado de ideias eurocêntricas, né? Um índio que tinha comportamento de cavaleiro medieval, contando para a sua tribo da desgraça que o pai caiu, ele caiu, estavam lá e de repente tornaram-se prisioneiros dos Aimorés, e ele vai para o ritual de antropofagia para ser comido. Mas lembrem que uma das razões para a antropofagia daquela época era comer o inimigo para adquirir as características dele de forte guerreiro. Eles não queriam comer fracos e covardes. E Juca Pirama estava fugindo com seu pai, velho, cego e ferido, quando cai prisioneiro dos Aimorés. Deixa o pai e vai com os Aimorés prisioneiros para o ritual de antropofagia. Mas chora e pede que liberem ele para cuidar do seu pai. Se irrita o chefe da tribo, porque estavam ansiosos para comer um forte guerreiro, para se tornarem fortes, e ele se revela covarde. E eles não querem comer covarde, eles não querem ficar covardes. E graças a isso, Juca Pirama é solto. Quando chega lá para cuidar do pai, que não o via, mas sentia o cheiro da tinta da antropofagia, e perguntou a ele: choraste na frente dos fracos? Se chorasse na frente dos fracos, meu filho não és. E ali começa a amaldiçoá-lo. E vai amaldiçoando, até ele se encher de orgulho, criar coragem de pegar o pai, voltar para a tribo, lutar contra todos, tombar e morrer. Mas morre heroicamente. O pai, apesar da dor da perda do filho, cheio de alegria, porque viu que o filho morreu lutando heroicamente. Prefere ele morto, herói, do que um covarde vivo. Mas isso são características de índio? Não. Isso são características de cavaleiro medieval. Gonçalves Dias era um escritor branco, que foi educado por uma educação europeia, que conhece as características dos heróis medievais, que foram retomados pelos românticos europeus. Como nós não tivemos Idade Média, colocamos no nosso índio características eurocêntricas, né? Podemos dizer que foi um índio idealizado, um índio transfigurado. A nossa caracterização de hoje é de índio, mas não é um índio brasileiro, é um índio transfigurado. Para trazer a vocês a lembrança dessa crítica ou da falha que os românticos deixaram quando idealizaram o índio como herói nacional, sem as características próprias desse índio, né? Essa literatura vai contribuir também para a prosa indianista. José de Alencar vai, junto com a poesia indianista, fazer a prosa indianista. Na prosa indianista, a retomada dos textos do quientismo, da literatura de informação, da literatura de cronistas. O capítulo 2 da obra Iracema é eu diria a vocês que é uma espécie de paráfrase, né, de uma imitação daquilo que está na Carta de Pero-Vaz de Caminha. O que tem na Carta de Pero-Vaz de Caminha? Carta de Pero-Vaz de Caminha
tem informações entusiastas, eles entusiasmadíssimos com a beleza, com a terra paradisíaca, com o ambiente paradisíaco, com a beleza do habitante. Depois falam do encontro do invasor com o nativo, onde deu-se um estranhamento seguido de sedução. Ouça o segundo capítulo de Iracema, de forma bem resumida. Muito além daquela serra em que azula o horizonte, nasceu Iracema. A virgem dos lábios de mel, que tem um cabelo mais negro que a asa da graúna e maior que seu talhe de palmeira. O favo do jati não era doce como o seu sorriso, nem a baunilha ressoava no bosque como o seu hálito perfumado. Mas veloz do que a ema selvagem, a jovem guerreira tabajara corria o sertão e as matas do Ipu, onde campeava a sua grande nação tabajara. Um dia, ao pino do meio-dia, ela saía do banho e a água lhe rorejava no corpo, como a fresca mangaba coroada por uma manhã de chuva. Aí a gente percebe um ambiente paradisíaco, uma mulher estonteamente bela, porque eles acharam uma mulher assim, não é? Eles são muito bonitos, Senhor, dizia na carta. Tem bons rostos e bons narizes e pele assim de avermelhado. As mulheres são muito gentis e muito bonitas. São tão bonitas, Senhor. E suas vergonhas, altinhas, saradinhas, redondinhas, raspadinhas e desprovidas das cabeleiras, são tão bonitas que tanto a gente olhar, já não tem nem vergonha. São tão bonitas, Senhor, que se as mulheres aí vissem, teriam vergonha por não ter a vergonha tão bonitas quanto as de cá. Aí nós vamos perceber que essa foi a visão que eles tiveram. Iracema, com sua beleza estonteante, representa essa primeira visão, essa primeira impressão que eles tiveram da mulher daqui, completamente entusiasmado com a nudez das Índias, inocentes, que talvez nem Adão no paraíso tivesse tanta inocência quanto eles cá. E ele coloca essa imagem. Depois do encontro, de repente, um rumor suspeito lá em Iracema quebrou o silêncio, o sossego da festa. A jovem guerreira abriu os olhos, diante dela havia um guerreiro estranho. Se é guerreiro estranho ou não, algum mau espírito na floresta. Ele trazia na face o branco das areias que bordam o mar e nos olhos o azul das águas tristes e profundas. Tecidos ignotos e ignotas armas cobriam-lhe o corpo. Aí, a diferença cultural e racial. Ela percebe que a pele dele era branca como as areias que bordam o mar e os olhos azul como as águas. E a diferença cultural, tecidos ignotos, esquisitos, estranhos, cobriam-lhe o corpo, e armas estranhas lhe cobriam o corpo. E ela, rápida como o olhar, embebe a flecha no arco e partiu. E fere o guerreiro. O estranhamento. Mas depois que ele reflete que não vai contra-atacar, porque na religião de sua mãe, a mulher é símbolo de ternura e amor, ele sorri para ela, que lhe pergunta, surpresa, Primeiro ela quebra a flecha homicida, entrega a ponta farpada para o inimigo, que pergunta para ela, quebras comigo a flecha da paz? E ela, surpresa, pergunta, de onde vens, guerreiro estranho? Que essas matas nunca viram outro guerreiro como tu? E que falas a língua dos meus irmãos? E ele lhe responde, olha a conquista. Venham de longe, filha das florestas. Venham de terras que os teus irmãos já possuíram. Mas hoje quem possui são os meus. Ali é o momento que ele diz que veio conquistar essa terra. E como ele diz na carta que ela era muito gentil, Iracema diz, bem-vindo, guerreiro estranho, aos campos de Tabajara, senhor das aldeias, e a cabana de Araquém, pai de Iracema. Ali a gente vê nesse momento, encontro das duas raças, revelado na carta de Perovai de Caminha, só que de forma romântica, enfeitada, florida, na figura de dois amantes que começam estranho e que depois se apaixonam. Ele na figura do guerreiro conquistador, e ela na figura da raça nativa conquistada. Ele é o invasor, e ela representa o povo conquistado. E assim se vê a figura do índio e da Índia como herói e heroína de um estilo literário
que no Brasil chamamos de indianismo. Ok? Até a próxima oportunidade.